Olá, você se julga uma pessoa satisfeita? Bom, esta é uma palavra muito complicada de ser definida, uma vez que a satisfação às vezes é até confundida com simplesmente prazer. Um prazer momentâneo, superficial e até equivocado no que diz respeito ao propósito, porque acreditamos que geraria prazer, por exemplo, as drogas é um prazer equivocado e tão logo você se utiliza dela, vem as consequências maléficas, terríveis, portanto um prazer que não compensa, como outros prazeres mais. No entanto, a pergunta ela deve ser respondida e eu lhe faço novamente. Você acha que é uma pessoa satisfeita, feliz, alegre, de bem com a vida? Vamos tentar entender isto à luz da palavra de Deus nessa tarde de domingo. A palavra diz assim em João, capítulo 15, versos 4 e 11. Escute só a palavra de Deus. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo ou a minha alegria permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Esse é um texto desafiador para ser interpretado, porque ele fala de alegria, ele fala de gozo, de satisfação, mas não é de uma forma generalizada. Numa cultura hedonista, em que a busca pelo prazer a qualquer custo tornou-se quase uma lei, o que importa é ter prazer, o que importa é estar bem, é estar alegre, e essa expressão estar, ela aparece na minha fala de propósito. Há uma diferença muito grande de ser feliz e de estar feliz, de ser alegre, de estar alegre. A proposta de Deus para nós não é apenas estar, ou seja, não é uma condição temporal, passageira, transitória, mas Deus espera que isso seja um estado de espírito, que possamos ser, ou seja, essencialmente satisfeitos, essencialmente alegres. E não me refiro à ausência de problemas, de lutas, de dificuldades, mas à presença de Deus em nós, a certeza da companhia de Deus e da sua mão poderosa nos guiando, nos conduzindo. Pensando no texto que nós acabamos de ler, a palavra nos mostra que o objetivo do Senhor ao dizer permaneçam em mim, estejam em mim e eu em vós, portanto ele fala da comunhão entre nós e ele e a reciprocidade que é a resposta de Deus a partir dessa comunhão. O texto nos aponta que a comunhão com Deus, a vida com Deus, a dependência de Deus, ela gera satisfação. Ele diz, eu estou dizendo essas coisas para vocês, que coisas? O que eu acabei de ler antes, está em mim e eu em vós, e como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Dito isto, ele vai declarar, estou falando essas coisas para que a minha alegria, olha só a palavra, permaneça em vocês e esta alegria seja completa. Percebe a palavra permanecer? Não é uma alegria que passa, é uma alegria que permanece. Não é uma alegria fragmentada pelas metades, mas uma alegria que é completa. E aí está a grande diferença. Quando eu perguntei para você se você está satisfeito, se você é uma pessoa satisfeita, talvez você responderia agora, nesse momento, sim, eu estou satisfeito. Talvez até porque você acabou de almoçar, está muito bem, descansando na sua casa, as coisas vão bem. Mas e segunda-feira, e terça, e mês que vem, e o final do ano? Será que poderíamos afirmar que a satisfação é uma condição essencial da nossa vida ou é apenas um sentimento temporário porque as coisas vão bem? O mundo busca satisfação e bate às portas de muitos lugares, especialmente nas religiões, e são dezenas, centenas de portas que estão sendo batidas em fim de alcançar satisfação. Todo mundo quer ser feliz. Imagino que você também. Aliás, eu diria que até bobo quer ser feliz, mas há um preço para a felicidade, há um preço para a satisfação, e esse preço é a presença de Deus. Esse preço é a companhia de Deus. Eu preguei alguns dias atrás sobre a família abençoada por Deus. Uma das coisas que eu falei foi a presença de Deus na casa de um homem chamado Obed-Edom. Lá naquele lugar
a presença de Deus permaneceu por algum tempo. E ao longo daquele período que a presença de Deus ali esteve, através da Arca da Aliança, a Bíblia diz que Obed-Edom, toda a sua casa e tudo que ele possuía foram abençoados. Ele, a sua família, a sua casa e o que ele possuía, tudo abençoado por Deus, por causa da presença de Deus. Estamos buscando satisfação, mas não temos buscado a Deus. Olha que contradição terrível. A satisfação só pode vir a partir do momento em que eu acho a Deus, que eu encontro com Deus, que eu me entrego a Deus, que eu me relaciono com Deus, que eu passo a depender dEle. E aí então eu passo a viver uma vida satisfeita, como diz a palavra. Estou dizendo essas coisas, ou seja, permaneça em mim e eu em vós. Estou dizendo isto para que a minha alegria permaneça em vocês e esta alegria seja completa. Existem pessoas que convivem com a sensação de quase felicidade, de quase satisfação, mas nunca chegam lá, nunca alcançam esta satisfação plena. Eu vou repetir, a satisfação plena, esta felicidade que eu anuncio, não tem nada a ver com a ausência de problemas, mas é a certeza de que Deus está presente, de que Ele está conduzindo a minha vida, e mesmo que alguma coisa não dê certo, tudo bem, Ele sabe o que faz, Ele me ama, e Ele certamente tem propósitos ao abrir e ao fechar portas na minha vida. Até porque a Bíblia já diz isto, que Deus tem momentos que Ele fecha portas, e as portas que Ele vai fechando, não adianta insistir porque não vão se abrir. Mas também Deus é Deus que abre algumas portas. E as portas que Deus abrir, ninguém pode fechar. Nem o inferno, nem o diabo, ninguém pode fechar as portas que Deus abre na nossa vida. Quer estar satisfeito? Não adianta buscar nos muitos endereços que normalmente se apresentam diante de nós como possibilidades. O endereço certo é o Senhor. Permaneça em Deus. E Deus permanecendo em você, o resultado é alegria completa, alegria plena. E isto tem faltado em nossa geração. Quantas pessoas estão infelizes hoje? Quantas pessoas estão até sorrindo, mas lá no coração, lá no íntimo, estão profundamente desiludidas, infelizes, insatisfeitas. A satisfação é sinônimo da presença de Deus. A satisfação é resultado da companhia de Deus. Eu recordo, eu acho que você deve se lembrar de alguma situação assim, em que você esteve na companhia de alguém muito querido, alguém muito querida, mãe, pai, um grande amigo, e naquele momento não havia nada para compartilhar. Você não tinha um café para oferecer, não tinha um suco, apenas a sua presença. Talvez um copo com água, mas não mais do que isto. Faltava tanta coisa, mas você estava ali, presente, e a pessoa que você ama também presente. Como eu dizia, um pai, uma mãe, um melhor amigo, a esposa, os filhos, e a presença daquela pessoa era tão maravilhosa que você nem percebeu que faltava tantas coisas. Mesmo na ausência de tantas coisas, valeu a pena. Quer ver um exemplo? Quando saímos para pescar, normalmente não se leva tanta coisa para a beira do rio, o suficiente para a pescaria. Não levamos a televisão de 3D, não se leva a casa confortável, não dá para levar à beira do rio o carro do ano, você pode deixá-lo lá na estrada, mas você não leva muita coisa. Mas como é gostoso estar numa pescaria, por exemplo, na presença de alguém que nós gostamos muito. Então, chamando a atenção sua para isto, o valor da presença em relação com Deus é a mesma coisa. Pode até faltar algumas coisas, mas quando não falta a presença de Deus, encontramos satisfação. O meu desejo é que não falte a presença de Deus na sua vida, que não falte a companhia de Deus na sua vida. Quer buscar satisfação? Busque primeiro a Deus. Nele habita a fonte de toda alegria, de toda satisfação. Deus te abençoe e que Ele aplique essa palavra à sua vida e à sua família. Em nome de Jesus. Amém.